Fui expulsa praticamente 15 dias antes da minha filha nascer. Olá, sou a Alessandra Lippel e esse é o canal Limão e Limonada. E agora sim, de verdade, a gente vai começar esse podcast que vai ser péssimo, mas vai ser ótimo. Calma, vou explicar. Ele vai ser péssimo porque, assim, estamos começando, né, gente? E aí, a ideia aqui é mostrar para vocês que, de fato, as coisas que a gente faz o quê? Fazendo, né? Então, o áudio talvez não esteja perfeito, uma coisa ou outra a gente está ajustando aqui, mas é assim que começa. E ele vai ser ótimo por causa da convidada que eu trouxe hoje para vocês aqui, que é uma querida amiga e que vai contar todos os limões que ela transformou em limonada na carreira dela. E vamos falar um pouquinho de marketing também, vamos falar um pouquinho sobre tudo, tá? Queria agradecer, em primeiro lugar, o nosso patrocinador. Sim, um podcast não pode ter... Já começamos com um patrocinador. Quem que é o nosso patrocinador? A agência Limão Limonada. Porque alguém tem que pagar a conta, né, gente? Então, se você precisar de uma agência de marketing digital, marketing de conteúdo, eventos, enfim, entra lá no site www.limonlimonada.com.br e divirta-se. Bom, a nossa convidada de hoje é uma dermatologista talentosa, dedicada, com uma experiência médica super ampla e um nome respeitado no campo da dermatologia. Há mais de uma década, ela atua em seu consultório privado, onde oferece tratamentos de última geração para promover a saúde e a beleza. Então, além dos limões e limonadas, a gente ainda vai aprender como ficar bonita, né? Bonita, que é a doutora Andresa Fati. Bem-vinda. Obrigada. Fati, o que significa? É italiano? Fati é italiano, não é fac, como as pessoas às vezes dizem, nem face, como lá no interior todo mundo Fala Andresa Fati. Andresa Fati. Italiano de fatia, que é face. Ah, você tá brincando. Fati é rosto, ou seja, em italiano. Já tem a ver alguma coisa, né? Ou seja, estava planejado desde sempre. Para acontecer. Hoje não exclusivamente, não cuido, a pele não é restrita ao rosto, a gente tem pele no corpo, a gente cuida de cabelo, cuida de unha, mas já está intrínseco na profissão, estava desenhado. Maravilhoso. Preparada para transformar limões em limonadas? Vamos lá. Então, a gente vai começar de fato aqui, nós temos um ritual aqui no nosso podcast, que é o seguinte, que é para a gente abrir o podcast, pode espremer o limão? Pode espremer, e eu já vou começar perguntando aqui para você. Vai lá. Aê, de pronto. Bora lá. Andresa, qual foi o primeiro limão que você transformou em limonada na sua vida? Assim, conta uma situação específica assim, que aconteceu. A primeira, a maternidade, que não tem nada a ver com a profissão, mas que ela vai te aprumando. Por que foi um limão que transformou em limonada? Porque eu tinha acabado a minha formação, acho que eu estava trabalhando no lugar dos meus sonhos, era assistente, trabalhava com tecnologia, com injetável, com uma pessoa super respeitada, imaginava uma carreira promissora e eu engravidei. E aí você começa naquele primeiro questionamento, né? A minha geração muito preparada para a sua profissão, para você ser independente, para você fazer alguma coisa que você gosta. E aí você engasga e fala assim, opa, tô começando a cuidar de mim, a medicina ela leva tempo de estudo, de formação. E a hora que você fala assim, vou conquistar todas as minhas coisas, geralmente material, né? A gente não tá pensando em nenhuma outra elevação. E eu falei, opa, tem uma outra pessoa que eu nem comecei a desfrutar o que eu me preparei para cuidar para mim, vou ter que cuidar de outra que tá chegando. E aí foi um baque. E aí foi Não, a minha gravidez foi maravilhosa, foi ótima, sem intercorrências, trabalhei a gravidez inteira, fui expulsa praticamente 15 dias antes da minha filha nascer, porque... Não, você não vai ficar aqui em pé, correndo, agachando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, mas eu tô ótima, eu preciso trabalhar. Não, vai ficar em casa, mas em casa eu tô sozinha, eu preciso levantar, fazer comida, fazer todas essas coisas, me deixa trabalhar. Não, eu fui para casa e aí eu me afastei por um período do trabalho para cuidar da minha filha. Então foi uma preparação de você sair do foco, né, quando a gente é sozinha, tudo para você. E aí, de repente, você fala assim, acabou a fase egoísta da minha vida. Agora eu tenho que pensar em outra coisa. E, inclusive, depois do período de
4 meses que eu fiquei por conta em casa, com ajuda, cuidando da minha filha. Falei, e agora? Eu vou voltar? Como é que eu vou voltar? Eu ganho o suficiente para voltar? Como é que eu largo um aqui? Como é que eu continuo à disposição full time, como é que eu tinha antes? E nesse meio do caminho eu comecei a pensar em outro rumo para tomar. E mudou sua carreira? Mudou completamente, porque eu fui aceita num processo seletivo que eu procurei, que precisava de uma médica brasileira, que tivesse cidadania italiana, que falasse francês. Eu tinha proficiência em francês, hoje não tanto, mas eu falei, acho que essa vaga tá para mim. E aí fiz todo o processo e fui selecionada para ir embora, entrar numa empresa. Nada com você, não tinha consultório seu. Não, eu trabalhava num outro consultório e para iniciar uma carreira corporativa na França. Caramba, isso com sua filha... Minha filha tinha 3, 4 meses quando eu fui aceita. 4 meses quando foi aceita. Quando eu fui aceita, eu ia voltar para o trabalho depois de 5, 6 meses e acabei não voltando. E aí eu fui, marido, você aceita? Bora. O marido foi junto, foi para trabalhar. E é aquele processo maravilhoso, festa de despedida. Eu tô indo para uma carreira internacional agora. Eu ia morar em Bordeaux. Fui morar em Bordeaux. Começamos a morar juntos e construir a casa, comprar isso, comprar aquilo, prepara tudo para a chegada da filha e agora desmonta toda a casa porque a gente vai embora. E foi uma correria. Casamos para preparar a documentação dele para ele para ele poder trabalhar na França. E aí deu tudo certo, mas deu tudo errado. Como assim? Mais um irmão, então? Então, assim, a vida te joga para um outro rumo, você tá indo, e de repente ela te joga para outro ainda. E aí eu fui para a França, começamos a trabalhar, família, estruturando, porque eu tinha uma bebê de 5, 6 meses, 7 meses, 6 meses, quando ela chegou lá. Mãe, vem ficar comigo um tempo. Depois minha sogra, vem ficar comigo um tempo. Depois a minha irmã, vem ficar até eu me ajeitar, babá, escola, sei lá o que eu vou fazer. E com 15 dias eu sabia que eu ia voltar. Porque a empresa, enfim, fez alguma coisa errada e... No processo de migração. No processo de expatriação, migração. E a minha formação, apesar de eu ter cidadania, apesar de eu já ter estudado na França, apesar de eu falar francês, eu não conseguiria validar o meu diploma na velocidade que eles queriam, pelo processo mesmo, que não foi visto por eles, no tempo hábil para poder me dedicar à empresa. Então, assim, não, você vai ser reaproveitada no Brasil. Novamente, em um mês eu fui e voltei. Já você teve filho, voltou, quer dizer... E aí, morava em São Paulo. Sou do interior, mas eu morava em São Paulo, queria ficar em São Paulo, carreira em São Paulo. E aí a empresa, que é onde eu fiz o processo seletivo em São Paulo, tinha acabado de mudar para o interior, para Jundiaí. Então, além de tudo, eu não ia voltar para São Paulo, eu ia voltar para sua casa. Nem tinha mais a casa. Eu ia voltar para outro lugar e fui morar em Jundiaí, porque a empresa estava sediada lá, essa empresa francesa. Na sua cabeça, assim, como é que você lidou, assim, eu queria, assim, entender um pouco como é que... Porque eu acho que as dificuldades, elas aparecem na nossa vida, seja na nossa profissão, seja na vida pessoal, filhos e tal. E acho que dependendo do nível da dificuldade, do momento de vida, a gente lida de uma maneira, lida de uma determinada maneira. Você lembra do seu estado mental nessa situação? Como é que você é sempre calma? Porque você parece... Não, não sou calma, sou uma pilha por dentro, mas por fora deve ser um pouquinho da herança do meu pai, fica com cara de plena paisagem e vamos embora. Não, tive uma frustração muito grande, mas você faz festa de despedida e volta. O que você está fazendo aqui? Deu tudo errado, era tudo maravilhoso e agora você está aí. Enfim, depois que a gente passa, acho que isso acontece com todo mundo, né? Depois que você passou da dificuldade, eu olhando para essa situação que aconteceu há muitos anos, mais de 10 anos, passou. Na época, frustradíssima, né? Agora nós vamos morar em Jundiaí, eu voltei com o meu emprego, meu marido tinha largado o emprego, ia ter que recomeçar a fazer outra coisa, mas ele também é médico, a gente se encaixou. E suporte da família, né? Porque nessa ida e vinda... Mãe, vem, você fica, vou ficar mais não sei quantos dias em hotel, preciso achar uma casa, preciso morar, agora preciso ver isso, agora preciso comprar meu carro de novo, não, preciso comprar outro carro. E a gente vai se preparando, porque
as coisas mudam, né, de horizonte, de tudo, de uma hora para outra, parece que desaba. E, enfim, falei assim, eu tenho um trabalho, voltei, não ganhava mal, e vamos reconstruir. Isso é uma carreira corporativa, eu trabalhava com pesquisa clínica de cosméticos. E, hoje em dia, super importante na minha vida o que passou, porque eu sabia já como que era a experiência corporativa, eu sabia a experiência de gerente, eu sabia experiência de voluntário, eu sabia de processos internos. Até quando eu fui depois estruturar a minha clínica, vamos montar os POPs. E todo mundo desesperado, o que que é POP? Não, eu sei o que que é POP. O que é vamos pop? fazer. O que é pop? POP é procedimento operacional padrão. Procedimento operacional padrão. Entendi. Então, é como você descreve toda e qualquer operação. Se você trocar de funcionário, se você tiver qualquer revés, se precisar alguém vir socorrer, você tem protocolo para tudo que acontece. Então, eu tinha já essa experiência que hoje eu uso na minha vida. E falando um pouco da sua clínica, você tem uma clínica belíssima aqui em Alphaville, aqui no nosso prédio. A gente está no mesmo prédio, né? Eu e a doutora Andresa, ela recentemente aqui fez uma festa linda de inauguração. Quem olha de fora acha que aquilo tudo é fácil, né? Mas como é que foi essa construção para chegar até aonde você chegou com essa clínica maravilhosa, com todos os procedimentos, enfim, que depois você vai contar. Mas esse processo de 10 anos, né? Não, 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? É outro processo, né? Outro limão, mais um limão que vai acontecendo na vida. E fiquei 2 anos na empresa, chegou uma hora... Você ficou mais 2 anos? Fiquei 2 anos na empresa, chegou uma hora que me faltava assistir ao paciente. Eu não tinha paciente, eu tinha voluntário, tinha protocolo, um monte de coisa para executar, dava certo, dava errado, tudo muito redondinho. E eu queria aquela experiência clínica de volta. E aí eu conversei na empresa e falei, eu quero um período, assim, um meio período para eu trabalhar, vou investir no consultório. E lá em Jundiaí mesmo eu comecei. Ou seja, aqui tem uma dica que eu acho que é bem legal. Você não largou tudo, jogou tudo pro alto. Não tem como, eu não tenho herança, não tinha ninguém pagando as minhas contas. E meu marido, a gente tinha muitos compromissos por causa da filha. Da vida. Enfim, da vida. Então, assim, a gente paga as contas, guarda um pouquinho para alimentar o sonho. Acho que a minha trajetória basicamente foi isso. Não ganhei nada de presente. Ganhei um presentão, que foi a minha formação que meu pai me deu. Meus pais. Saí, comecei a ficar meio período, alugava, esperava, né, aparecer um ou outro paciente. Não, acho que era mais para me divertir, para eu ter... deixa eu fazer dermatologia de novo, que é muito mais legal do que só ser gerente, investigadora e pesquisadora e outras coisas. E aí, no período de 2, 3 meses, alguns reveses dentro da empresa e eu quis sair da empresa. Aí você saiu mesmo? Eu saí. E aí saí, acabou, né? Eu tinha salário, e aí você fala assim, nossa, agora o salário acabou, do que eu vou fazer, o que eu vou ver, agora eu vou voltar para assistência mesmo. Só que o consultório não pagava. Quando você fala Assistência é ter consultório, é ser médico, aqui a gente usa esse termo, de cuidar, porque na medicina hoje em dia, como qualquer outra profissão, você pode fazer um monte de coisa, você pode até não gostar de paciente, de gente e ter uma boa carreira, em uma área. Não, eu aluguei uma sala lá em Jundiaí e, paralelamente, eu comecei a procurar trabalho em clínica. Só uma pergunta, o que é esse negócio que tá pintando? É o meu? O microfone sem bateria? Não, que tá fazendo... Vai daqui? Não, sei. É aqui, ó, do microfone. Não, acho que não. Acho que é o meu... Deixa eu... Acho que é isso. Não é pra cortar, tá? Isso aqui é pra ficar, porque é pra mostrar, ó. Vem, ó, o computador apita no meio do podcast. Olha que coisa linda. Certo? Continuando, doutora, desculpe. Não tem problema. Aí eu comecei a procurar, falei, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que atender convênio. E vou voltar para São Paulo, queria voltar para São Paulo. Só que eu tinha uma filha pequena que ficava o dia inteiro na escola e o medo de acontecer alguma coisa aí. Tinha começado lá em Jundiaí. E nesse tempo eu falei, e agora para eu voltar em São Paulo? Tem enchente, se tem trânsito e eu não consigo chegar, minha filha precisa de mim e tem febre, enfim. Fiquei com medo de voltar para São Paulo, capital, comecei a procurar lá, não achava, não conseguia entrar em nenhum plano de saúde. E aí eu achei uma clínica de convênio aqui em Alphaville e vim trabalhar.
Então, eu trabalhava lá, só tinha aquele meio período e comecei a me dedicar segunda a sexta-feira, atendendo um volume gigantesco de pacientes para poder ser rentável, me deslocava de Jundiaí até aqui todo dia. E deu uns 2, 3 meses, eu aluguei um período no consultório de uma amiga aqui. Essa minha amiga era ginecologista. Tem minha sala, tá, onde eu não fico lá, você quer ir? E eu comecei a sentir a necessidade no convênio do paciente querer fazer algumas coisas estéticas e que não dava para fazer lá. Eu quero fazer um peeling, eu quero fazer um botox, aí eu queria fazer... Então, tudo que o convênio não absorvia, se o paciente tinha interesse ou ele não queria mais ficar naquela dificuldade do convênio, não tem agenda, não tem o retorno para quando ele quer. Então, quando a pessoa queria um atendimento diferenciado, eu tinha um outro cantinho para poder encaminhar. E começou o meu consultório em Alphaville, nessa clínica da minha amiga, alugando meio período, nessa história de alimentar o sonho. Eu tinha que ganhar o suficiente para continuar pagando as minhas contas, mas eu podia abrir mão para poder pagar um aluguel. E se eu não ganhasse nada, aquele dinheiro não ia fazer tanta falta. Graças a Deus nunca faltou, ele sempre se pagou, às vezes dava um pouquinho de lucro para você ter um respiro. E foi assim, continuei. Engravidei da minha segunda filha. Isso, mas tudo morando em Jundiaí? Tudo morando em Jundiaí. Fiquei viajando, acho que uns 4 anos para cá. E aí, tive minha segunda filha, parei de trabalhar no convênio, porque aí não dava, né? Tem que amamentar, tem que isso, tem que aquilo, rotina de casa. Mas o consultório particular eu não abandonei. Então, eu saía 1 vez, 2 vezes por semana. Eu tinha o respaldo em casa, minha família, minha sogra e minha mãe maravilhosa. Um dia ficava com a minha filha, alimentava, tirava o leite, dava para ela, para eu poder sair. Falava assim, nossa, apareceu um paciente, eu não posso perder um paciente. Vale a pena o meu deslocamento para ir lá trabalhar, me dedicar, né, ganhar e poder voltar para casa, porque é disso que eu vou vivendo. E com 15 dias eu voltei a trabalhar, depois da minha segunda filha. Então, o que eu voltei a trabalhar da minha primeira depois de 7 meses, na segunda, com 15 dias eu estava lá no meu consultório particular. Pouco, mas ali, a sementinha sendo regada todo dia. E num belo dia, a gente seguiu. Depois eu voltei para o convênio, voltei para a rotina da clínica. E a minha amiga me expulsou do consultório. Próximo limão. Próximo, você vê, né? A vida não é um limão só, não é isso. E aí, uma coisa que eu vou voltar aqui à pergunta da doutora, mas uma coisa que eu acho que é muito importante para você que está aí assistindo e que eventualmente, ai meu Deus, mas não está perfeito, ai meu Deus, mas eu falei errado, ai meu Deus, mas eu gravei tal coisa, principalmente criando conteúdo, né, que é o que a gente vive e escuta muito dos clientes e de pessoas da nossa audiência e tudo mais. Nós vivemos uma era onde a perfeição, ela é impossível você ser perfeito, porque as coisas vão numa velocidade tão grande e é a imperfeição que conecta mais, tá? Então, a gente teve um problema aqui, eu vou só voltar à última pergunta. Aí o Vinícius, na edição, vai ver em que momento vai ficar o corte. Isso não precisa cortar, tá? Isso que eu tô falando aqui não precisa cortar. Quero que você fale o seguinte, de quando você estava no consultório e sua amiga te expulsou. Ou seja, mais um limão. É uma expulsão, é só um tempo. Não, ela não expulsou, na verdade. Ela falou, olha, acho que não... Ela tinha uma outra necessidade, a gente trabalhou bastante tempo junto. E talvez o que eu representava para ela, no aluguel que eu pagava, no retorno que eu dava para a clínica dela, isso não era significante. Então, eu não agregava, óbvio, ela me cedeu um espaço que estava bom para mim, mas a gente não ia além daquilo. Se hoje eu fosse alugar minha sala, eu pensaria da mesma forma que ela. Tanto que somos amigas, continua sendo minha médica. E são aquelas situações que eu brinco realmente com a palavra expulsar, porque ela precisava da sala para outros projetos. Só que ela tinha prazo, então eu tive que me virar e correr e falar, e agora? Então aquele dinheirinho que entrava, aquele recurso, que eu falava assim, tá bom, eu tenho meu trabalho lá no convênio, aí venho aqui, ganho um extra e me viro com outras coisas. Mas e aí? Até onde você quer ir? O que você quer fazer? Onde é que você quer chegar? Aquilo não ia me proporcionar outras coisas, porque eu estava acomodada já. E aí eu me vi numa situação que eu tinha que achar outro ambiente muito rápido, e aí eu
fui para o segundo espaço. Hoje, né, a clínica é o nosso quarto espaço. Quarto espaço desde que você começou com o Consultório particular. E o segundo, eu aluguei uma sala dentro de uma clínica de psicologia, mas era uma sala para mim. Então, foi uma correria, compra maca, compra mesa, compra cadeira. Então, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, quanto custa ter um consultório? Mas era o que coube na minha situação naquele momento, porque lá na clínica tinha secretária, eu podia, né, usar a secretária para fazer os agendamentos, e a clínica era disponível para mim todo dia. Só que eu não ganhava o suficiente para estar lá todo dia, eu não tinha um fluxo de paciente todo dia. Então, eu continuava tendo que colher, né, em outro lugar para pagar as contas e continuar alimentando meu sonho. E foi, e continuou crescendo. E aí, uns 2 anos, 1 ano e meio depois, apareceu uma oportunidade de eu adquirir uma sala. Então, estava assim, nossa, né, agora tem esse recurso, o que eu vou fazer? E aí aquela conversa família, assim, vamos comprar a nossa casa, né, vamos ter a nossa casa agora? Mas era um dinheiro que não era suficiente para comprar uma casa, ele ia ajudar nas despesas, e eu ia continuar com uma despesa muito grande e o meu consultório não ia melhorar de espaço, porque eu estava num ambiente que aí tinha outras salas alugadas para outros profissionais, então estava tudo misturado, não era aquele jeito que eu gostava de acolher as pessoas. E conversei com meu marido, não, vou comprar e vou fazer o meu consultório. Por quê? Porque ali eu vou trabalhar melhor, eu vou atender melhor, eu vou conseguir progredir e a gente vai ter mais recursos para uma hora a gente comprar a nossa casa. Ou seja, né, você não vai do degrau 1 para o 5. Não vai. E às vezes você desce um pouquinho, né, mas é um de cada vez. E eu quero falar um pouco de marketing. Eu vou pular um pouquinho para falar um pouco de marketing. Quer saber onde que o marketing entrou na minha vida? Eu quero. Nesse primeiro consultório da minha amiga, ela começou, eu acho que eu vou montar um site, tô falando com o fulano, você não quer? Acho que é muito importante. Aqui em Alphaville tinha uma revista que circulava, era tipo um anuário com vários profissionais de saúde, a gente fez, mas aquilo não chegava, né, o retorno que a gente queria. Eu falei, tá bom, vamos montar um site. Então, assim, eu tenho site, que foi, acho que o meu primeiro investimento de mídia há mais de 10 anos. Por quê? Porque eu achava que aquilo era uma vitrine onde eu podia falar quem eu era, o que eu fazia, onde é que eu estava, e, de repente, as pessoas, na hora que procurassem por dermatologista, por um profissional que fizesse isso, que cuidasse daquilo, elas digitassem no Google ou qualquer outro meio de busca e falassem, nossa, tem essa pessoa, ela fica ali. Olha, já ouvi falar dessa pessoa, ela fica ali. Até que, porque... Aliás, foi por ali que eu te achei, né? Que você chegou até mim. Exatamente, que eu cheguei até você. Eu estava procurando por Utera em Alphaville, que na verdade é um tratamento maravilhoso, né? Para você que não conhece, assim, enfim, a doutora vai poder explicar melhor. E aqui, e tipo... Só tinha a minha clínica que tinha Utera, pertinho de você aqui em Alphaville. Exatamente. Mas assim, aí depois a gente se conheceu e aí eu conheci, enfim, uma série de coisas. Mas dentro do seu consultório hoje, eu vejo o marketing muito forte dentro de todo o seu trabalho. Eu acho que eu vejo ele em vários lugares, assim, em toda... Vai do café, vai... Conta um pouco dessa sua visão, como você vê o marketing? O marketing, não sei, não tenho palavras específicas, assim, com propriedade para falar. Mas, por exemplo, tem uma situação... Nessa experiência, lá atrás, antes de eu ir para a clínica, que eu falava que eu trabalhava numa clínica de alto padrão, que, né, eu falava assim, já pensou um dia eu ter uma clínica? Eu nem pensava em ter uma clínica daquela. Mas eu acho que uma das minhas maiores referências do que ter, do que oferecer, de como cuidar, veio daquela época. Para mim, o marketing ele é só uma vitrine, numa visão bem restrita. Uma maneira de... Eu nunca pensei em criar uma fantasia, um personagem para me vender. Eu queria que as pessoas que fossem, que quisessem uma médica como eu, conseguissem ter acesso e eu conseguir chegar. É um outdoor para mim. Então, o marketing, para mim, são profissionais que estudam como que você capta aquilo, aquela essência, aquele produto daquela pessoa, para você jogar aquilo no mercado e ver quem tem identidade com aquilo e comprar a ideia. Mas te digo que
você faz marketing e nem sabe. Não vá. Exatamente, porque Eu faço sem a intenção, porque eu acho que tem... Igual quando você tem a palavra venda, você fala, eu me vendo, você se vende, todo mundo tem que vender, e é uma palavra pejorativa, né? Porque a pessoa quer imaginar uma troca, ela quer... Parece que é ruim. Igual você fala capitalismo, você fala venda, e eu acho que chegou também para o marketing aquela ideia de propaganda enganosa, né? Acho que todo mundo, em algum momento, tem ou teve essa visão. Então, quando você fala, eu faço um marketing, eu acho que ele acontece, né, na minha experiência de trabalho de várias formas. Mas, na verdade, é só colocar à disposição, gritar para o mundo aquilo que você faz. E aquilo que você... Transmitir a ideia. Você sabe que tem uma frase que eu coloquei essa como um manifesto mesmo na agência, desde a primeira agência, desde que a gente começou, que é, como é que é? Assim como as pessoas, as marcas possuem DNA e motivações, que são únicas. E o nosso papel enquanto agência é materializar tudo isso, né, com impacto e relevância para o público daquela empresa. Então, quando eu vou na sua clínica e eu, né... Isso é meio médico. Posso te interromper? Pode. Porque eu tinha... O meu pai dizia uma coisa quando eu me formei, ele falava assim, para você entender o paciente, né, não basta... Não é dele, acho que ele também... Né, ele não teve essa ideia brilhante, ele captou isso de alguma coisa que ele leu, que ele experienciou. Você tem que sair do seu corpo e você tem que vestir a pele do paciente, não basta isso, você tem que sair e passear com ela. Aí você consegue entender o que aquela pessoa está sentindo para você poder fazer o seu trabalho. O marketing, acho que é meio isso, porque você vai ter que entrar, você vai ter que fazer um download de mim, sentir o que eu faço, o que eu penso, para poder transmitir a ideia do que eu realmente faço. Sim, enquanto agência, sim. Agora, eu, enquanto sua paciente e cliente, quando vou na sua clínica e me deparo, entro na clínica e me servem um café. Primeiro, o ambiente, né? O ambiente, você entra no ambiente, e eu acho que hoje, para o tipo de negócio, né? Acho que não só para o seu tipo de negócio, mas para qualquer tipo de negócio, você estar num ambiente agradável, a experiência de estar num ambiente bonito e agradável é cada vez mais importante. E aí também a gente vai fazer o melhor que a gente pode com os recursos possíveis naquele momento, né? Porque também, senão, fica uma coisa muito... Porque é uma coisa que ela tem que se repetir, é uma coisa que ela faz parte de você. Você falou do café, então a gente tem a situação do café na clínica, que eu queria escrever uma mensagem bonita para o paciente que está tomando um café, a gente serve. Então as pessoas às vezes falam, a tal da experiência, a tal da experiência. Não, é como a gente gosta de ser cuidado, não vou fazer isso porque é bonito, porque tinha no outro lugar, porque no outro eles fazem assim. E aí a minha filha, a gente pensou em escrever as frases bonitas, motivacionais. Ela falou assim, não, mamãe, eu posso te ajudar. Aí eu falei, você pode me ajudar? Eu falei assim, sim, eu já vi mais ou menos as frases que você escreve, do que você gosta. Lá no meu livro da escola, tem umas frases, assim, acho que eles pegam provérbios, assim, e é bonito. E aí ela começou a escrever os bilhetinhos para mim. Ô mãe, eu posso assinar? Pode assinar. Então tem alguns bilhetinhos que às vezes ela assina, inclusive. Então você lá, tenha um bom dia, que hoje o seu dia seja isso. Ou às vezes realmente mais religioso, ou às vezes mais motivacional. De acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que ela sentiu que era, isso cabe, isso é bonito. E o paciente recebe o seu café, o seu chá, a sua água, o seu suco, com um bilhetinho para ele começar... ou ter uma mensagem boa durante o dia. Não, exatamente. E aí, só que a xícara e o pratinho também não é qualquer xícara e qualquer pratinho, né? Então, assim, é uma xícara e um pratinho que tá no mesmo tom da paleta de cores, né? Que tem o logo da clínica. E aí, por exemplo, você coloca, isso aqui é marketing, é experiência. Mas como aconteceu? Eu tinha uma paciente que trabalhava com cerâmica e ela fazia coisas lindíssimas. E eu quis fazer uma vez uma ação, pedi para ela fazer uma série de produtos lá que eu queria dar para alguns pacientes específicos. E eu fui conhecer a linha dela e falei, que lindo, dá para fazer assim, com o logo da clínica, né, com o meu nome. Não, mas o meu nome não precisa ficar rasgado, acho que ele tem que ficar embutido, a gente tem um símbolo. Então ele foi personalizado. Porque eu me encantei com o trabalho da pessoa. Não é aquela história, eu vou fazer porque você tem que ter uma identidade visual em todos os seus produtos para você ficar na memória do... Isso acontece? Isso acontece. Mas quando você faz isso por essência,
as coisas acontecem e eu sei que, tecnicamente, o marketing vai trabalhar essas coisas em várias outras situações. Então, eu posso falar que tem o marketing de identidade, de brand, de produto, de algumas coisas na clínica? Tem. Por quê? Porque era da essência do gosto do nosso desejo. Como tem o marketing olfativo também. Então, eu queria falar dos tratamentos e tudo mais, mas assim, gente, a doutora Andresa, ela é multipotencial, né? Porque além né, de ser uma excelente médica e tudo mais, ela tem esse gosto ou por cheiros, aromas. Como é que é isso? Na minha experiência da empresa corporativa, eu fiz algumas validações e me tornei sniffer, mas acho que desde... Sniffer é cheirador, na verdade. Cheirador. Você consegue captar alguns cheiros específicos. Você é treinado para captar as essências específicas. Existe profissão para isso, mas eu não tenho uma profissão, nunca tive, mas eu tinha uma habilidade nesse sentido. Você desenvolveu alguma técnica? Na empresa, a gente fez cursos, enfim. Mas sempre fui apaixonada por cheiro, por perfume, enfim. Acho que todo mundo gosta de coisa cheirosa. E aí, eu trabalhei num lugar e eu lembro que uma vez eles, cada hora trocavam o aroma e uma vez chegou um aroma e eu falava assim... Que cheiro gostoso, que cheiro delicioso, que delícia trabalhar nesse lugar com esse cheiro. E, enfim, quando eu tive a minha clínica... Eu falei, agora eu também quero um cheirinho. Mas que cheiro? Eu vou pôr uma coisa só cheirosa, gostosa? Comprou ou não? O que você fez? Eu fui atrás daquele... Não fui atrás, não. Eu já tinha escrito, decorado. Eu falei assim, o dia que eu trabalhar num lugar meu, a minha sala, o meu espaço vai ter esse cheiro, porque eu acho esse cheiro delicioso. Acho que ele consegue agradar... Lógico que eu não agrado 100%, mas... Talvez 2 vezes da vida alguém pontuou que não gostava, que não estava super agradável aquele aroma. Enfim, eu fui atrás e eu comprei aquela fragrância que estava no mercado e coloquei. Aí depois eu comprei de novo, e aí ela saiu do mercado, a empresa parou de fabricar. Eu falei, como assim? E agora? Aí eu fui atrás de fabricar um contratipo, desenvolver... Contratipo é quando eles... Como que eu vou falar? Não é uma cópia, mas eles conseguem trazer... Como se fosse quebrar patente e você conseguisse fazer um genérico ali do produto. Uhum. Mas isso é licenciado, isso é regularizado, não é nada de mercado negro. Fui atrás e consegui ver quem que vendia aquela fragrância de uma outra forma, porque aquela empresa não fabricava mais. E aí eu fiz, nessa de fazer artesanalmente o aroma... Você fazer o aroma você mesma? E algumas vezes eu fiz porque eu queria ter ele lá no meu consultório e eu quis fazer uma ação para alguns pacientes especiais. Então eu comprei frasco, miniatura, decorei... bonitinho e entreguei para alguns pacientes, e eles adoraram. E depois de um tempo, eu disse, eles gostam tanto, eu acho que vou fazer um maiorzinho e vou deixar isso como um brinde, uma coisa específica da clínica. E eles gostaram, e eu continuava gostando, e todo mundo entrava na clínica, na outra que era menor ainda, falava assim, nossa, esse cheiro. Então eu sei que as pessoas vendem marketing olfativo, mas a história, porque hoje a gente comercializa esse produto, ele ainda é um produto artesanal. Você trouxe, não trouxe? Eu trouxe. Cadê? Mostra pra gente aqui. Tá aqui. Olha. A gente tem um frasco personalizado, o nome da clínica, e a gente deixa cheiroso. Ai, que delícia. Eu acho que eu vou fazer um de limão, já pensou? Né? Aqui pro limão. Ele deve ter uma nota de limão, porque ele tem uma nota cítrica. Eu adoro. Enfim, e aí a gente hoje tem esse produto que é da identidade, porque era um gosto e aí é um produto nosso agora também. E é uma paixão, porque eu adoro, né? Às vezes as pessoas falam, mas ela é dermatologista, se ela tivesse que ter um produto, por que ela não faz um skincare? Não, eu gosto de coisa cheirosa, de lugar cheiroso, de casa cheirosa. Então eu posso comprar Você pode comprar. Olha, maravilhoso, amém. Muito legal. Agora vamos falar um pouco de, né? Assim, a gente já tá quase aqui indo pro final desse episódio, que ele vai ser um pouco mais curtinho, por causa do horário da doutora.
tratamentos. Hoje a clínica faz tudo, faz qualquer tipo de tratamento. Mas o que a clínica Andressa Fati tem hoje? A gente tem, Além do TER. dentro do que eu acredito do melhor, a gente tem tudo, né? Tudo é impossível ter. Mas se você fala, eu quero fazer tratamento de cabelo, tem tratamento. E tem mais de uma opção. Eu quero fazer tratamento de mancha, eu quero fazer tratamento de vaso, eu quero fazer tratamento de algumas doenças específicas, eu quero fazer tratamento de acne, eu quero fazer laser. Então, em termos de tecnologia, a gente tem bastante coisa para oferecer, não exclusivamente para o rosto. Hoje, inclusive, a gente tem uma situação, a gente tem uma abordagem corporal, é importante. E isso foi uma revolução na minha vida também, chegar na parte corporal. Porque a gente é muito da autoestima, de resgatar, de como você se transpõe. Então, cuidar da pele, tá bonito e tá apresentável. Mas antes de envelhecer, antes de você ter muitas situações de imperfeição, eu acho que a pessoa lida, a mulher principalmente, né? A alteração de peso, de medida, de contorno, ela é anterior à situação do rosto, do envelhecimento. Então, mais gente, não vou dizer sofre, né? Mas passa por processos de alteração de peso, de medida, de imagem corporal, antes de realmente começar a envelhecer. É Porque parece que você pensa no dermatologista ou por alguma imperfeição, alguma doença, ou quando você começa a envelhecer, porque a gente quer retardar. Isso, A gente dura mais, a gente tem mais disposição, a gente tem mais saúde. E por que a casquinha vai desmoronando? Então, a gente cuida muito do rosto, mas a gente também aprendeu, entendeu que isso faz parte de todo mundo. Então, a gente tem essa abordagem corporal hoje em dia também. Tem tudo. Então, em termos de injetável, em termos de clínica, a gente tem um centro cirúrgico na clínica. Olha, Porque a minha formação como dermatologista, ela é clínica, cirúrgica, estética é outro braço, mas assim, eu sempre gostei de fazer procedimentos cirúrgicos. Então, é claro, não faço lipo, isso é do cirurgião plástico. Não faço cirurgia plástica, é do cirurgião plástico. Mas todas as situações mais comuns da dermatologia e que você resolve num ambiente ambulatorial, dentro de um consultório, a gente consegue atender dentro da clínica também com segurança. doutora, e a parte de, assim, hoje em dia se fala muito de harmonização facial, se fala muito desses procedimentos. Queria saber a sua visão sobre como a tecnologia pode ajudar, né? Antigamente, a gente, dependendo do problema que a pessoa tinha ou da questão que ela queria de rejuvenescimento, ela precisava fazer uma cirurgia, né? E hoje eu vejo que a tecnologia desenvolveu demais, e aí eu queria que você falasse um pouco da sua visão, das suas crenças em relação a tudo isso que está disponível hoje no mercado e do que é possível. A harmonização, ela é um termo que, de uma certa forma, ele já ficou um termo pejorativo, ele já ficou um termo chulo. Todo mundo fica com cara Ou a pessoa fala demonização, ou fica com cara de pillow top, de travesseiro, fica inchado, né? A pessoa só volumiza, só enche, preenche, porque é igual uma uva passa, você vai perdendo a estrutura, aquela pele vai ficando fininha, e aí você só vai encher. Isso é o pensamento muito simplório da harmonização. Assim que substituiu a cirurgia plástica, de uma certa forma. Porque as pessoas chegavam numa certa idade com envelhecimento, pega um tecido velho, o tecido vai esgarçando, ele está sobrando. O que a cirurgia plástica fazia? Ela regenerava o tecido? Não, ela cortava um pedaço do tecido velho e você continuava com o tecido velho no seu rosto. A dermatologia, eu não gosto desses termos exclusivamente. Eu faço harmonização, né, que é a técnica que começou do MD Codes. Como que a gente faz isso de uma maneira bonita? Sim, comecei há muito tempo e a gente usa esse recurso. Mas a pele é muito mais do que isso. Ela tem camadas, ela é estruturada em cima de um outro tecido, que é a gordura, que é estruturada em cima de outro tecido, que é o músculo, que é estruturada em cima de outro tecido, que é o ósseo, o crânio. Então, assim, tudo isso sofre um processo de envelhecimento, e quando você pensa hoje na dermatologia, o que ela entrega, porque ela pensa o que você pode fazer para recuperar cada pedacinho desse, e a hora que você chega na superfície, você entregar o melhor resultado, isso é fantástico. Tem alguma outra especialidade que vai pensando assim, ó, de pouquinho, como que você vai voltar a ter aquela carinha de 20 anos atrás? Não, mas se você cuida, talvez daqui a 20 anos você continue muito próxima do que você está hoje. Que incrível, né? Então, o meu trabalho, eu gosto que ele seja
visto como cuidar para que no avançar do tempo, porque o envelhecimento não é o cuidado que tipo, quanto tempo, o que eu preciso fazer, quando que eu vou ter que fazer de novo? Preciso fazer de novo? Todo dia. O envelhecimento é crônico. Não é o tratamento que é curto, que dura pouco. Tipo, todo dia acontece alguma outra coisa pra gente estragar, né, um pouquinho. Então, como é a vida, né? E o cuidado, ele é associativo. Você vai precisar dos injetáveis, você vai precisar tanto dos preenchedores, como os bioestimuladores, como a toxina botulínica, quanto tecnologias que são diversas. A gente tem tecnologia como o Thera, que é maravilhoso, que promove lifting. Né? Então, é uma tecnologia super segura, super eficaz, super precisa, porque você enxerga o que você está vendo. Ela é a única máquina que tem um visualizador. Então, ela é uma tecnologia que o pessoal às vezes fala assim, quem tem outras tecnologias, ela é antiga. Não, ela é consagrada. Tem algumas coisas, você vai falar que o Botox é antigo? O Botox tem há muito tempo. Então, assim, tem coisa que vem e vem para ficar. Então, como você vai aprimorando. Eu vou fazer só o Thera e tá bom? Não, o Thera trata lá na profundidade, trabalha um pouquinho o colágeno, puxa a pele. Mas aí como que você vai tratar mancha, como que você vai fazer outras coisas? Então aí você tem o laser, e você tem a luz pulsada, e você tem diversas tecnologias, e a gente hoje até abrange a parte íntima. Então a gente tem tecnologia para tratar a parte íntima na clínica. Então a gente brinca, hoje num sonho a clínica é 360 graus. É que nem eu. Fisicamente, ela é 180 graus, porque toda a visão que a gente tem é linda, é maravilhosa, mas o que a gente entrega é 360 graus para o paciente, de dentro para fora, de todas as camadas, para ele ter, na medida do que a gente planejar individualmente para cada um, ele ter um resultado completo. Eu vou te falar que é que nem o marketing, que é 360 graus também. Porque não é às vezes as pessoas acham, né, que marketing ou que branding é uma coisa. Ou é só a comunicação, ou é só o e-mail, ou é só o conteúdo no Instagram. É a experiência completa, né? É que nem o marketing. O marketing também é 360, a gente entende. E você tá cada vez mais no digital também, né? Agora você está firme e forte. Eu estou rompendo, eu estou aprendendo a romper essa barreira. Eu preciso sempre de muita ajuda, porque espontaneamente não é alguma coisa que parte de mim. Eu vou interromper esse momento que eu estou contemplando o pôr do sol, vou fotografar o pôr do sol. Então, é só uma situação ilustrativa do que acontece na prática. Então, eu sei que as pessoas querem ver como que fica, como que é o procedimento, se ele dói, se ele isso, se ele aquilo, qual que é a experiência do paciente. Às vezes o paciente não quer mostrar, às vezes ele não se importa, mas é como se você tivesse que interromper todo dia a engrenagem para mostrar ela funcionando. Mas eu estou aprendendo, porque eu entendo que isso é uma necessidade de quem quer conhecer o trabalho. E também as pessoas têm muitas dúvidas, né? E eu acho que com o tempo a gente vai passar a entender, e isso vai ser muito natural, acredito que daqui a um tempo, de entender que hoje, você pensa quando você vai assinar um documento? Não, você simplesmente pega uma caneta e escreve. Ou quando você digita no seu computador ali um e-mail ou qualquer coisa para alguém, você pensa para fazer isso? Não, é automático, né? É no automático. Então, a criação de conteúdo que hoje a gente pensa para fazer, que nem... Ela não vai ter mais editorial, né? Ela vai acontecer. Ela até ser fluida, ela acontece como se o celular, no caso, principalmente para quem... trabalha com a própria imagem, como é o seu caso e tudo mais, ele vai ser uma extensão do próprio corpo e você vai percebendo o conteúdo. Por exemplo, quando você vai escrever o e-mail, você simplesmente sente a necessidade de escrever aquele e-mail, digita e a coisa acontece, você não pensa muito. É a mesma coisa, você vai perceber durante o seu dia a dia que aquilo é conteúdo, automaticamente você já vai estar acostumada com a ferramenta, com o celular no caso, vai gravar e isso vai ficando cada vez mais automático, é muito engraçado. E se parar, porque se eu pegar você... Você começa de novo, do zero. Você volta, você não, do zero absolutamente não, mas você volta umas 4 casas para trás. É a mesma coisa se você parar de escrever. Se você fica muito tempo sem escrever à mão, você não sente que dá uma travada. E a gente digita, mas hoje até a receita, eventualmente, só que eu faço uma receita à mão, ela vai para o digital, porque chega no celular, o paciente não esqueceu lá em casa, ela só apresenta na farmácia. A gente tem muita facilidade, né? O marketing, ele é a grande oportunidade de facilidades. Então, antes, se você tivesse que se apresentar, você não tinha que fazer um contato no jornal, na TV, na revista. Então, o que é o marketing hoje em dia digital?
cada um tem a sua própria revista. É que a internet é uma grande banca, né? Que aí você fala, agora eu vou além. É como se você tivesse a sua própria revista, a sua própria novela, o seu próprio filme, o seu próprio canal, o seu próprio tudo. Porque o que acontece? Hoje é como se... A gente tem um conceito, até dentro de futurismo, que é uma coisa que eu já estudei bastante e tal, que é o eu-plataforma. Cada pessoa pode ser uma plataforma de comunicação para o mundo. Cada pessoa. Em vários canais. Cada pessoa, cada empresa. Antes, tudo isso estava centralizado. E aí é um grande leilão de 7 bilhões de pessoas agora. Na verdade, eu acho que vai de cada pessoa entender os seus atributos, a sua essência e entender como é que as plataformas, como que a ferramenta funciona. E tentar fazer um match, um Tinder entre quem você é ou o recorte que você deseja passar e o algoritmo e as plataformas que mudam o tempo inteiro. O que eu não perguntei? Doutora Andressa, o que eu não perguntei que eu teria que ter perguntado? Nossa, a gente podia escrever um livro, tem muita coisa. Eu acho que você vai ter que voltar mais vezes aqui. A gente continua. Né? Eu acho que... Não, tô aprendendo a explorar. Eu exploro há bastante tempo, né? Já tenho uma longa data de começar. Eu quero fazer essa né? Você... Não, eu tenho que romper. Eu gosto, eu quero mostrar. Eu ainda tenho sonhos a alcançar. Eu tenho um monte de coisa. Em termos de trabalho, quero expandir. Eu quero cuidar de mais gente. E o que eu acho importante, por exemplo, deixar de mensagem. O meu trabalho, apesar dele ser a minha essência, você já sabe que ele é minha primeira família, meu primeiro casamento. Ele é um instrumento para me proporcionar tudo o que eu tenho. Então, quando eu falo que aquele meu primeiro rompimento foi a maternidade, que eu nem cuidava de mim, nem tinha desfrutado tudo que eu ia começar, eu tinha investido tanto, eu consegui recolher para mim, né? Comecei a recolher já entregando para uma família. A gente é instrumento para entregar coisas maiores e melhores para outros escolhidos da minha vida, os meus filhos, minha família de uma maneira geral. E tem esse limite, porque a gente vai alcançando, vai subindo, você não pode se dedicar exclusivamente. Eu não sou uma pessoa que, apesar de eu amar trabalhar, acho que eu nunca vou parar, não vou aposentar, mas eu quero trabalhar menos, porque eu quero desfrutar outras coisas. Eu continuo interpretando que como instrumento eu sou instrumento de Deus para várias outras coisas, como o meu trabalho é um instrumento também para essas outras coisas. Nossa, eu sinto demais, eu sinto da mesma forma. E eu acho que é isso. E a minha profissão é muito ligada com a beleza, né? A gente não é imune à beleza, como eu estava falando antes, mas eu ouvi de uma outra paciente, a gente vai criando os bordões, não exatamente nós criamos, eu repito e começo, todo mundo fala isso agora. Não, as coisas vão sendo trazidas. Então, uma paciente outro dia virou para mim, eu cheguei e falei, você está preparada? Ela falou assim, agora eu tô feia, a beleza saiu no algodão. Então deixa eu repor a beleza, porque eu sou aquela profissional que vai fazer... Você mora, primeiramente, dentro do seu corpo, essa é a sua casa. Foi emprestada e a gente tem que cuidar, isso é divino. Se a gente cuidar bem, a gente pode ter cada vez mais instrumentos, mais recursos, porque eu quero que você, na hora que tirar a maquiagem, você ou qualquer outra pessoa que é submetida aos meus cuidados, é diferente? Lógico que é diferente. A vida com maquiagem e sem maquiagem. Mas que você tenha essa plenitude de falar assim, nossa, continuo inteira, continuo linda, jovem e preparada. Maravilhoso. E para encerrar, a gente acha que os talentos da doutora Andressa terminaram? Não, ela ainda canta. É isso mesmo? Não vou fazer você cantar aqui, eu acho. Ai, que bom, obrigada. Porque de manhã não é horário para cantar. Mas a gente faz um podcast mais tarde para poder cantar. A gente tem que fazer um outro podcast, a gente cantando aqui, porque eu tô Você canta comigo. Eu canto junto com você, e aí vai ser maravilhoso. Gente, é isso. Estamos aqui, cumprindo a nossa missão, né? Falando um pouco de marketing, falando um pouco dos nossos limões. Então, se você gostou desse podcast, curta, compartilhe. Comente aqui embaixo até dos assuntos que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o podcast. Toda sexta-feira, às 20h, a gente vai liberar um episódio novo para vocês. E já vou dar um spoiler aqui de uma novidade que o Limão está preparando aí para daqui a alguns dias, que é uma imersão em marketing, tá? Que vai se chamar Marketing GPS, ou seja, se você precisa de um GPS no seu negócio para levar você para o próximo nível,
fica de olho que a gente vai falar mais sobre esse assunto nos próximos podcasts ou no Instagram. Doutora, deixa seu Instagram. Meu Instagram é meu nome, Andresa, com 2 letras Z, Fati, com 2 letras C. É isso. E é isso. Siga também a Alessandra Lippel no Instagram ou Limão Agência, que é um conteúdo feito pela equipe da agência Limão Limonada. Gente, muito obrigada por assistir e um beijo, obrigada por ter vindo. Obrigada pela oportunidade. Vai voltar outras vezes. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.